Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Tô sacando o que tu tá falando é que a maioria das candidaturas elas se propõem a tentar corrigir o que tá dando de errado no capitalismo. E na tua visão, o capitalismo em si já é o problema. Não tem o que fazer dentro do capitalismo. Isso que tu tá dizendo sobre gerir o capitalismo, né? Exato, que aí seria se pegar e tipo, uma das propostas que o Haddad tem aqui, aumentar em R$300 o salário mínimo, que praticamente corrige a inflação do período que o salário mínimo ficou sem ter reajuste aqui no estado de São Paulo. Não tem contestação. Mas assim, a gente pode pensar, é óbvio, né? Um processo revolucionário, a construção do socialismo, é algo que você não faz somente com um programa de governo, né? É algo que envolve a população, a organização e mobilização popular. Mas você pode pegar e atacar o cerne, né, do programa político-econômico do que predominou nesse último período no Brasil, nos últimos 30 anos, que foi o neoliberalismo. E aí o que é esse cerne? São as privatizações. Então nenhuma dessas candidaturas, né, que estão aí à frente, que dizem representar a esquerda, que dizem representar os trabalhadores, faz um enfrentamento direto às privatizações e fala, não, a gente vai recriar as empresas públicas, tanto para gerar empregos de qualidade, quanto para poder, na economia, atender as demandas da população e promover o desenvolvimento econômico. Mas é aquele papo que uma empresa gerida pelo Estado, ela não tem nenhuma motivação para prestar um bom serviço, já que não visa o lucro. Tá. Eu vou pegar alguns exemplos internacionais. Assim, a gente tem alguns países centrais do capitalismo, na Alemanha, na França, mesmo nos Estados Unidos, Canadá, um processo de reestatização. Né, empresas que haviam sido privatizadas e que estão sendo reestatizadas. Isso tem ocorrido sobretudo nos setores assim, de serviços fundamentais e estratégicos, de energia, água e saneamento. E aí você tem vários casos. Você tem na França, na Alemanha, por exemplo, que é municipalizado o serviço de energia, de distribuição de energia. E aí isso foi feito através de plebiscitos em várias cidades e venceu a reestatização. Na França, você tem uma divisão ali, né, do serviço. Você tem várias empresas que prestam serviços privados e tem várias que prestam serviços públicos de água e saneamento. E aí está tendo um processo também de ampliar o que é estatizado. Eles fizeram um ranking. Aqueles que predominam em termos de tarifas mais baratas e melhor qualidade de serviço são as públicas. E os que predominam entre serviço de pior qualidade, né, e tarifas mais elevadas são os privados. E aí a lógica que a gente tem que pensar é o seguinte, tudo que é pautado nisso de tipo, empresa privada, porque o lucro, a concorrência vai estimular e tal, só que é pensar que o lucro ele vai surgir de onde? De uma redução, né, em alguma medida de alguns gastos e sobretudo da força de trabalho e de uma maior exploração da força de trabalho, que é quem de fato produz a riqueza. Então você vai ter sempre um processo de prestar um serviço pior, vai ter menos gente trabalhando, em condições mais precárias, o que dificulta, inclusive, você ter um serviço de qualidade. E aí é óbvio que o papel fundamental de empresas que têm a atender demandas públicas, generalizadas, populares, não podem sequer ser o lucro. Se a gente pensa na energia, tem que ser algo de ser garantido a toda a população. As telecomunicações, inclusive para que possam assistir aqui o podcast, tem que ser todas as pessoas têm que ter direito ao acesso à internet, por exemplo. Se a gente pensa no transporte, igualmente, o setor de petróleo, de energia, assim, de uma maneira mais generalizada. É um setor estratégico. Inclusive, o que predomina no mundo é a estatização desses setores. Então, assim, e aí não é que elas não possam ter rentabilidade, ter produção de lucro. A questão é que isso não vai ser a centralidade do seu objetivo. Ela tem que estar pautando, obviamente, em ser, né, sustentável, conseguir, inclusive, ter lucro para poder ampliar os investimentos, né, tanto em pesquisa e desenvolvimento para poder melhorar as tecnologias, mas na expansão e na qualidade desses serviços, e não para ir para uma minoria de pessoas, porque aí a gente tem que pensar, ela promove lucro, mas esse lucro é apropriado por quem? O Brasil tem uma coisa absurda, que só o Brasil e a Estônia têm, que lucros e dividendos que são distribuídos entre os acionistas, eles não são taxados. Só o Brasil e a Estônia não fazem isso. Então a gente pega agora a Petrobras, por exemplo. Beleza, a Petrobras aumentou o lucro, porque tem essa política, né, de paridade de preços internacionais, então os custos de produção estão em reais, mas a venda, né, está em dólar, porque a gente tem a soberania aqui, tem a autossuficiência em petróleo no nosso país. Aí está gerando mais lucro. Isso está revertendo em alguma melhoria para a maioria da população? Pelo contrário, a gente já paga mais na bomba, né? Tem um efeito dominó de inflação, porque o Brasil é extremamente dependente do transporte rodoviário, então com o aumento do diesel,
que hoje inclusive está mais caro que o etanol e que a gasolina. Vai ter um efeito para todas as mercadorias e serviços, então você tem que, transportar um alface, ela já vai estar inflacionada por esse aumento do preço dos combustíveis. Né? Você falou que vai vir um cabo HDMI aqui, vai estar inflacionado, também vai sofrer com esse aumento do processo, do custo dos transportes. E o lucro que ela aumentou foi sobretudo pago, né, para os acionistas, a distribuição dos dividendos, né, que é essa parte aí que se distribui aos acionistas. A Petrobras foi, no segundo trimestre de 2022 agora, a empresa no mundo que mais distribuiu dividendos para os acionistas. E para quem foi principalmente? Para acionistas que estão no exterior. Então é algo totalmente alheio aos interesses da população brasileira. Então veja, nesse dado, falar não, né, a gestão privada dela, e dá para falar privada em alguma medida, porque os interesses que estão predominando lá dentro hoje são privatistas. Garantir, né, produzir mais lucro quer dizer que uma empresa ela é gerida mais eficiente. Mas mais eficiente segundo quais parâmetros os interesses de quem? Nesse caso, né, dos acionistas da Petrobras e das empresas, né, petroleiras de outros países que estão conseguindo entrar no nosso mercado agora. Não do ponto de vista da população. Inclusive a Petrobras tem um papel disso de pagar tudo em lucro e dividendo. Pagou nesse mesmo trimestre que bateu o recorde, era 1/5 do valor de mercado da empresa. Isso é algo absurdo, assim, é incomparável no mundo todo. Um dinheiro que a Petrobras, em parte, reinvestia em pesquisa e desenvolvimento, em ciência e tecnologia. É isso que permitiu, por exemplo, descobrir, né, e explorar o pré-sal. E não só na área de petróleo e gás. Né? Eu fiz agronomia na Exalc, que é o campus de Piracicaba aqui da USP, e lá o maior projeto da área, né, socioambiental, assim digamos, era financiado pela Petrobras, que era, né, a produção de biodiesel, né, a partir de plantas em sistemas agroflorestais em assentamentos da reforma agrária. Olha a complexidade de fatores que tinha e era o programa e era nessa área de sistemas agroflorestais, de reforma agrária, o projeto, né, de pesquisa e extensão com maior investimento que recebia da Petrobras. Isso acabou. Né? Então, assim, a gente vai perdendo a nossa capacidade de estar à frente, de estar à ponta da própria produção do conhecimento. Então, isso tudo em nome do lucro. Esse lucro beneficia quem? Uma minoria. Esse é o parâmetro mesmo que a gente deve usar para as empresas públicas? Porque o grande acionista ele não quer que essa grana vá para essas pesquisas, ele quer pegar para ele. Mas se taxar esse dividendo não vai cair na mão do povo também. Vai voltar para o Estado e o Estado vai fazer alguma coisa inútil com esse dinheiro. Vai para o bolso de alguém, né? Não seria melhor incentivar que esse dividendo continue acontecendo, mas que vá para o trabalhador, ou incentivar o trabalhador a aprender a comprar essas ações também, para ele ganhar um pouco também desse dividendo? Bom, aí eu acho que tem várias questões assim, sobre essa questão da compra direta. Aí é pensar assim, como que vai comprar nesse mercado de trabalho que a gente comentou que até 90% da população recebe menos do que 3 salários mínimos. Né? Que o dinheiro dele todo vai ser para ele pagar o aluguel dele, comprar alimentação, pagar o transporte, comprar uma roupa e mal que sobrar ali ter um tempo de lazer, o tempo de assistir um jogo, assistir um show, né? Assistir o Arthur Petri se apresentando, né? É isso que vai ser consumido no cotidiano, não tem poupança. Né? Quando muitas dessas políticas de ensinar, de educação financeira, são pautadas numa possibilidade de poupança que é inexistente para uma parte expressiva da população. A gente pega no estado de São Paulo hoje, a gente tem 15,6 milhões de pessoas que estão inadimplentes com suas dívidas. Quando a gente passa da dívida, é mais da metade da população. Mas a gente tem 1/3 da população paulista. Então, nessa sala aqui, se a gente for representativo, né, a gente vai ter pelo menos uma pessoa que vai estar inadimplente com suas dívidas. É o Caio. Que já está pagando juros sobre juros. Né? Porque é isso. Como que vai tirar daí para poder fazer um investimento? A gente tem que pensar também, né? Estava conversando com o Gustavo, inclusive, antes de vir para cá, sobre a informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Que são de 39,1 milhão de pessoas, né? Essas pessoas, elas estão assim numa situação de absurda precariedade. Porque entra nesse mercado informal, por exemplo, uma pessoa que no mês, né, na semana que é feita a pesquisa, ela trabalhou pelo menos 1 hora em algum bico, ou mesmo ajudando alguém da família. Ou seja, ela tem uma renda muito baixa. Os próprios dados sobre o empreendedorismo que saíram no Brasil recentemente, há umas 3, 4 semanas, né, pelo Sebrae e IBGE, se eu não estou enganado, eu sei que o Sebrae divulgou,
né, que apontavam que 90% dos ditos empreendedores, seja ele com CNPJ, seja ele não tendo sequer o CNPJ, né, não tem nenhum empregado. Ou seja, ele é um empreendedor de si mesmo. Né, e que metade dos chamados empreendedores recebem até um salário mínimo. Ou seja, estão correndo atrás do próprio rabo, vendendo o almoço para poder comprar a janta, estão se virando. Então essa perspectiva, né, de que todos vão ser os acionistas das empresas, elas não se aplicam na prática. Faz um sentido se você olha ela em termos abstratos. Porque todo mundo vai ser, né, vai ganhar parte direta, né, ao invés de passar por uma mediação como o Estado, parte dessas ações. Mas isso não se aplica quando a gente olha para a realidade prática. E aí acho que... Se quiser falar, pode falar. Eu ia perguntar se a situação financeira do brasileiro hoje, ela tá ruim porque há muito tempo ninguém educou financeiramente o brasileiro, ou é por causa dessa parada que tu falou, do burguês, que poucas pessoas estão explorando outras. Onde que tá o equilíbrio aí? Porque eu não acredito que seja totalmente, só 100% culpa dos burgueses. E assim como eu também não acredito naquele papo de que é 100% culpa do cara que não se organizou. Também vejo que existe desigualdade e muitos problemas. Onde que tá esse equilíbrio? Não tem como um cara se organizar bem desde o início, desde a sua adolescência, uma família bem estruturada, mesmo que seja pobre, e consiga entender como é que se gera o dinheiro até chegar nesse estágio onde ele aprende a investir e ganha esses retornos? É possível isso acontecer ou é impossível? Bom, é possível você ter alguns casos em que isso aconteça, como tem, geralmente são muito divulgados, né? Como se fosse uma experiência possível de ser replicada para várias pessoas. A gente tem que entender que dentro da realidade da classe trabalhadora, a rotatividade, os períodos de desemprego, de informalidade, ele compõe a vida de uma pessoa. É difícil você ter uma estabilidade financeira, uma estabilidade de emprego durante muitos anos contínuos. Né? Quem geralmente tem isso consegue poupar, ter uma estabilidade, ter um acesso à casa, mas isso não é a realidade para a maioria da população. Né? Eu acho que entra por aí essa instabilidade. E aí acho que para a gente entender essa dinâmica, olhar para a economia e para a formação econômica e social brasileira, assim, de como a gente chega nesse estado, assim, né? Porque se a gente tem uma economia que, assim, não é que as pessoas, acho que um dos mitos liberais é que as pessoas não são empregadas porque elas não são qualificadas, né? E acho que algo que desmonta muito esse argumento é que 25% dos mestres e doutores no Brasil estão desempregados. Então, assim, você quer qualificação, né? Vai chamar de desqualificado um mestre, um doutor, né, que estudou durante vários anos, e aí alguns contra-argumentos que surgem disso mas não é voltado para os interesses do mercado. Isso é uma mentira, né, porque dentro da universidade a gente está vinculado também, né, a entender essas demandas, a ter toda uma série de formações, quando não diretamente no currículo, para uma série de atividades extracurriculares, as demandas do mercado de trabalho, assim, sendo elas variadas, né, desde a questão do idioma, da questão dos pacotes, assim, né, de tecnologia da informação, enfim, desde do desenvolvimento dos mercados para onde está apontando. Isso tudo compõe a formação de universitário hoje, né, sobretudo aqueles que vão fazer o mestrado e doutorado, né, que geralmente estão nas universidades públicas, enfim. Então é desmontar esse primeiro mito, que não é falta de qualificação, né? Acho que isso é importante. E aí, o segundo é pensar que a dinâmica, né, da economia capitalista você ativa, né, os fatores de produção, ou seja, o insumo, os recursos e a força de trabalho, que é o central na produção da riqueza, quando você tem uma perspectiva de oferir uma determinada margem de lucro ali, uma determinada taxa de lucro, a capacidade de explorar aquela força de trabalho. Só que isso num país como o Brasil... Então esse é um primeiro ponto, né? Então, não é porque eu tenho força de trabalho disponível, gente desempregada, e gente precisando ter coleta de esgoto, e gente precisando moradia, que eu vou pegar então. E o Brasil tem todos os recursos necessários para a construção civil, né, em termos do minério, né, cimento, calcário, pedra, areia, enfim, tudo que é necessário, ferro. A gente tem aqui, não precisa importar nada, né? A gente poderia pegar isso e falar, não, vamos, meta aqui, plano quinquenal brasileiro, vamos acabar, né, com as pessoas que não têm acesso, acabar com as pessoas não, né? Vamos fazer com que todas as pessoas tenham acesso à coleta de esgoto, saneamento básico universalizado no nosso país e garantia de moradia para todas as pessoas. Beleza, tranquilo, você tem pessoas precisando trabalhar, construção civil inclusive é algo que
né? É fácil, você emprega em massa, né? Pelo menos nos níveis de servente, de pedreiro, formação para isso é rápida. Acessível. A gente tem uma quantidade de engenheiros, né, formados no nosso país, seria algo tranquilo. Então a gente tem recurso humano, tem os insumos para fazer isso. Só que isso só vai ser ativado numa economia capitalista se garantir uma determinada margem de lucro, né, para quem for operar esses fatores que se dão em âmbito privado. Então a empreiteira, né, o setor imobiliário, tudo vai ter que estar ganhando com esse processo. E aí não cabe tanto isso. Até porque quando você trabalha da lógica de fazer com que a economia atenda às demandas populares, você vai gerar essa dinâmica de garantir mais empregos para as pessoas. E aí você enfraquece um polo importante para os capitalistas, para a burguesia, que é pessoas desempregadas. É algo estrutural no capitalismo e importante para a própria burguesia. Por quê? Né? Se tem muitas pessoas desempregadas, é o que está acontecendo agora, eu estou no emprego, estou ganhando mal, estou trabalhando demais, né? Estou sentindo isso, fico puto com o meu chefe, mas eu vou falar, pô, não vou sair, né? Ou ele vai chegar, você está insatisfeito? Tem mais um monte de gente aí que quer o seu trabalho e ainda consigo pagar mais barato para eles, porque você está um tempo. Então, assim, tem esse elemento também pelos dois fatores, pela importância, né, de equacionar um salário, né, que vai permitir uma elevada exploração por parte da burguesia, então o desemprego é importante para isso, e outro, que você só vai ativar o trabalho na medida em que ele vai garantir o lucro para a burguesia. Esse é um ponto. Só que o Brasil complexifica e piora ainda mais esse quadro. A gente não é um país do centro do capitalismo. Então o interesse da burguesia dos Estados Unidos, da Europa, influenciam muito, né, o que a gente pode fazer ou pode deixar de fazer aqui. Vamos olhar, né, como se deu o processo de industrialização brasileira. Tem uma parte da burguesia brasileira que entra nesse processo, tem um investimento do Estado em alguns setores estratégicos, né, como a siderurgia, mas quais são as principais empresas que se estabelecem aqui quando o Brasil se industrializa, por exemplo, no setor automotivo? São as empresas dos países imperialistas, né? Vai ser a Ford, vai ser a Volkswagen, né? Então eles não estão olhando só para o Brasil, nem para a demanda do brasileiro e brasileira ter carro aqui dentro, por exemplo, né? Ou a produção de ônibus, né? de frota para o transporte público. Eles estão olhando para o mercado mundial, quanto compensa não produzir isso aqui para eles, e inclusive deixar toda essa produção na mão deles tem levado a uma desindustrialização agora. A Ford fechou recentemente no Vale do Paraíba, a gente está tendo fechamento, né, de linhas da Toyota aqui. Recentemente a Volkswagen, inclusive, vai demitir vários trabalhadores, né? Teve uma assembleia na semana passada com 15 mil trabalhadores chamando a greve, mobilização no ABC, inclusive a mesma fábrica que dá origem às greves do ABC dos anos 70, né, que vai ser fundamental no processo de enfrentamento à ditadura. Então tem esse elemento do imperialismo também, né, que é como a gente trabalha, né, que é que a burguesia brasileira vai ter que dividir parte do seu lucro com o imperialismo e atuar em setores que não choquem com os interesses, né, da burguesia dos países imperialistas. Mas não é livre. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.